Olá a todos, então vamos passar aqui o estudo da lição de número 22. Então o título dessa lição é a falta de conhecimento. Com a graça de Deus, eu juntamente com o irmão Antônio Costa Neto, vamos passar em revista esse tema maravilhoso. E o verso áureo então é de Oséias 4:6. E o verso áureo então diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Um texto muitas vezes citado, lembrado por nós, né? Mas hoje vamos estudar um pouco do contexto histórico, o que estava ocorrendo naquela época, quando envolveu aí essas palavras de Oséias para Israel, para Efraim, representando aquele reino do norte, como a gente tem estudado já anteriormente. Sabemos que esse reino do norte, então, que nós vamos estudar aqui sobre ele, fala então sobre aquelas 10 tribos que ficaram divididas, né? Fazendo parte de um outro reino que já estudamos também, né? Aonde era até uma profecia. E aqui a primeira pergunta, ela diz: como se deu a destruição do reino do norte? Então vamos ao texto do Espírito de Profecia, que terá vários textos bíblicos juntamente ao discorrer da leitura aqui. Temos do Profetas e Reis, página 287. As palavras proferidas contra as tribos apóstatas foram literalmente cumpridas, contudo a destruição do reino se processou gradualmente. Nos dias de Peca, que reinou 20 anos, Tilgat-Pilneser, rei da Síria, invadiu Israel e retirou-se com a multidão de cativos dentre as tribos que habitavam na Galileia, a leste do Jordão. Os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, como os outros habitantes de Gileade e a Galileia e a toda a terra de Naftali. 1 Crônicas 5:26 e 2 Reis 15:29, os quais foram espalhados entre os pagãos removidos da Palestina para distantes terras. Deste terrível golpe, o reino do norte jamais se recuperou. Então vemos aí que este reino então, né, foi agora tomado por outros povos, né? Diz aqui então a segunda parte: em que época foram espalhados? Essa época aí de Tilgat-Pilneser, o rei da Síria, né? Mas aqui também a nota comenta que a destruição foi sendo aos poucos, né? Gradualmente. Isto. E que eles estavam, vamos dizer, também numa condição já bem avançada em desobediência, né? Tinha no começo então sido aquelas tribos os que mais obedeceram, né, que fizeram mais a vontade de Deus, mas depois então acabaram então tomando outro rumo. A segunda pergunta diz: que plano de Deus deveria se cumprir de algum modo? Temos agora no livro de Atos, no capítulo 15, os versos 13 a 18, o seguinte relato retirado de uma assembleia em Jerusalém, onde os apóstolos estavam reunidos. Diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: homem e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito:
Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, eles lembraram naquela ocasião das promessas em favor dos gentios que seriam alcançados pela mensagem do Evangelho. E a segunda parte desta segunda pergunta diz: as previsões proféticas acerca dos gentios foram bem sucedidas? Foram bem compreendidas? Compreendidas, sim. Aqui vemos então primeiramente o texto do Profetas e Reis, da página 292. Diz assim: nos terríveis juízos acarretados sobre as 10 tribos, o Senhor tivera um sábio e misericordioso propósito. Aquilo que ele não mais podia fazer por intermédio deles na terra de seus pais, procuraria realizar espalhando-os entre os pagãos. Seu plano para a salvação de todo aquele que escolhesse apropriar-se do perdão mediante o Salvador da raça humana devia de alguma forma ser cumprido. E nas aflições levadas a Israel, estava ele preparando o caminho para que sua glória fosse revelada às nações da terra. Nem todos os que foram levados cativos eram impenitentes. Entre eles haviam alguns que tinham permanecido leais a Deus e outros que se haviam humilhado perante ele. Por intermédio desses, os filhos do Deus vivo, Oséias 1:10, ele levaria multidões no reino assírio ao conhecimento dos atributos de seu caráter e beneficência da sua lei. E aí temos ainda depois aqui na sequência um texto do Atos dos Apóstolos, página 174, que declara: séculos antes a pena da inspiração tinha traçado essa colheita de gentios, mas aquelas previsões proféticas tinham sido apenas obscuramente entendidas. Oséias havia dito: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. E outra vez: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e a Loami direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Deus. Oséias 2:23. Então vemos o seguinte: nós sabemos que o povo de Israel era para ser então o povo que deveria levar o evangelho ao mundo, né? E como sabemos aqui então, pela desobediência, acabaram não fazendo isso. E agora então Deus começou a fazer esse trabalho, quer dizer, levou eles cativo para outras nações e agora acabaram, vamos dizer assim, tendo que fazer a vontade de Deus lá agora, né? E diz que esses que foram para lá, como acabamos de ver aqui, né? Nem todos eram pessoas, vamos dizer que não eram firmes na palavra de Deus, mas tinha sim as pessoas que eram fiéis. E por intermédio desses, então, foi levada a palavra de Deus aos gentios e diz que muitos chegaram, então, ao conhecimento da palavra de Deus. Então, vemos aí que a previsão, vamos dizer assim, que foi feita, ela teve sim seu resultado, né? E sobre esses nomes, né, um tanto obscuros, estranhos para nós, sabemos que os filhos de Oséias receberam alguns nomes relacionados a profecias, e aqui encontramos no final referência a isso, mas referência também a uma inversão do significado dos nomes, porque Loruama justamente designava sem compaixão, sem se compadecer. Loami também, que não era, não meu povo.
E agora uma promessa futura que é dada de que haveria essa condição, mas só se cumpriria esse propósito de Deus não simplesmente com aqueles de Israel de sangue. Esse que era o grande mistério que muitos não compreenderam tão claramente ao decorrer do tempo, que era o papel dos gentios em aumentar a glória de Israel, justamente. Aonde tinha dito que não seriam seu povo, o caso dos gentios agora seriam alcançados pela graça de Deus, seriam filhos do Deus vivo. Passamos à terceira. Apesar dos esforços satânicos, tem-se cumprido os propósitos divinos? Uma nota maravilhosa, agora vamos ver como que isso ocorre. O texto é do Profetas e Reis, página 296, 297, diz assim: o inimigo da Igreja de Deus sobre a terra não tinha, porém, tomado inteiramente em conta a natureza compassiva daquele que ao culpado não tem por inocente, cuja glória é ser misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. A despeito dos esforços de Satanás para frustrar o propósito de Deus para Israel, embora mesmo em algumas das horas mais escuras de sua história parecesse que as forças do mal estavam para alcançar a vitória, o Senhor graciosamente se revelou. Ele desdobrou perante Israel as preciosidades que deveriam ser para o bem-estar da nação. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. Ele declarou por intermédio de Oséias, mas isso é para ele como coisa estranha. Oséias 8:12. Eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram, e eu os curava. Oséias 11:3. Eternamente havia o Senhor tratado com eles, instruindo-os por intermédio de seus profetas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Tivesse Israel aceito as mensagens dos profetas e teriam sido poupados à humilhação de se seguir. Foi em virtude de haverem persistido no abandono de sua lei que Deus foi compelido a deixá-los ir em cativeiro. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Foi a mensagem enviada a eles por meio de Oséias. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Oséias 4:6. Então vemos aí, né, que na verdade o propósito de Deus aqui, divino, ele se cumpre, mesmo que Satanás, vamos dizer, queira atrapalhar, né? Mas diz aqui então que eles foram levados cativo, né? Em virtude da transgressão da lei de Deus. Olha a condição que eles estavam, né? Por isso que Deus permitiu ser levado cativo. E ali agora, aqui nesse acontecimento, se repete o que foi dito ali no verso áureo, né? Que o povo é destruído porque faltou o conhecimento. Então, depois eles agora têm que, vamos dizer, fazer segundo a vontade de Deus, e aí então, agora eles, vamos dizer assim, novamente acaba tendo ainda uma oportunidade. Passamos então à pergunta número 4, que diz: que lição nos é ensinada em todos os séculos? Temos o texto de Provérbios 29:18 que nos declara: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Um texto então que, em ligação com o que já lemos de destruição por falta de conhecimento, esse texto vem e nos fala que, não havendo profecia, o mesmo ocorre, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, tem um bom resultado. Então, vemos aqui então agora a nota desta
quarta pergunta está no Profetas e Reis 297. Em todos os séculos, a transgressão da lei de Deus tem sido seguida pelo mesmo resultado. Nos dias de Noé, quando todo príncipe de reto proceder fora violado, a iniquidade se tornara tão profunda e difusa que Deus não pôde mais suportar. Saiu o decreto: destruirei de sobre a face de toda a terra o homem que criei. Nos dias de Abraão, o povo de Sodoma desafiava abertamente a Deus e sua lei, e teve lugar aí a mesma impiedade, a mesma corrupção, a mesma incontida condescendência que haviam assinalado o mundo antediluviano. Os habitantes de Sodoma transpuseram o limite da divina paciência, e sobre eles se acendeu o fogo da vingança de Deus. Então vemos aí o texto, muito explicativo, dizendo então que na obediência existe, vamos dizer assim, os cuidados de Deus com os seus filhos. Quando desobedece, ele então deixa eles, vamos dizer assim, fazer segundo o que querem, mas aí depois então é cobrado deles, E vemos aqui então que isso aconteceu com os antediluvianos. Não acreditaram em Deus. Noé fez o seu trabalho a todo tempo, mas não acreditaram, acabando então sendo depois engolido pelas águas. Que coisa, Nós vemos uma lição que perpassa todos os séculos, sempre o mesmo resultado colheram. Nunca ficaram livres de tal coisa. E vem para nós nesse tempo também a ousadia, a presunção de muitos de acharem que vão ficar livres dos juízos divinos e as consequências naturais da própria loucura de seguir o seu próprio caminho. Vamos para a quinta pergunta agora. Como estavam pouco antes do cativeiro? Diz: o tempo em que precedeu o cativeiro das 10 tribos de Israel foi de uma desobediência similar impiedade. A lei de Deus era contada como de nenhuma importância, e isto abriu as comportas da iniquidade sobre Israel. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, declarou Oséias, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem perjurar, mentir e adulterar, e há homicídios sobre homicídios. O Profetas e Reis trazendo para nós mais uma vez, aqui até uma citação bíblica também de Oséias 4, 1 e 2, encontramos a situação daquele tempo, a que ponto chegou, o Reino do Norte, de estar semelhante aos dias antes do dilúvio, semelhante a Sodoma e Gomorra. Não é à toa que é dito, que não havia o conhecimento sobre Deus. Estavam já mergulhados no pecado. Importante a gente prestar atenção aqui, que diz que tem um limite para isso, na paciência de Deus. E quando ultrapassa, o que pode acontecer? Não tem mais, vamos dizer, como permanecer. Deus acaba então trazendo juízo, acontecimentos sobre eles, Passamos à sexta. Do que foram acompanhadas as profecias de juízos? Então aqui temos o texto do Profetas e Reis, da página 298, que nos diz: as profecias de juízo pronunciadas por Amós e Oséias foram acompanhadas por predição de glória futura.
Às 10 tribos, desde muito rebeldes e impenitentes, não foi dada nenhuma promessa de completa restauração de seu anterior domínio na Palestina. Até o fim do tempo, eles deviam ser errantes entre as nações. Mas, por intermédio de Osés, foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter uma parte na restauração final, que deve ser feito para o povo de Deus no fim da história da terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por muitos dias, o profeta declarou: as 10 tribos deviam ficar sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem éfode ou terafim. Depois, continuou o profeta, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias 3, 4 e 5. Em linguagem simbólica, Oséias põe perante as 10 tribos o plano de Deus de restauração em favor de toda a alma penitente que se unisse com sua igreja na terra. As bênçãos asseguradas a Israel nos dias de sua lealdade a ele na terra prometida. Referindo-se a Israel como aquele a quem ele ansiava por mostrar misericórdia, o Senhor declarou: eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe farei ao coração. Lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás, meu marido, e não me chamarás mais, meu Baal, meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória. Oséias 2:14 a 17. A segunda parte dessa pergunta, que é o final desta nota, diz: através de que instrumento terrestre ocorre a restauração? Então nós sabemos que, vamos dizer assim, pela salvação que Deus concedeu e pelo próprio homem aqui, diz aqueles então que agora fazem segundo a vontade de Deus, né? Diz: eis que eu atrairei, eles então serão atraídos, né? Aí mostrando o papel da igreja em lugar de uma nação escolhida, de uma linhagem, de um sangue, mas sim uma ligação espiritual que há por parte da igreja instituída por Cristo, e assim estes descendentes de Israel hoje podem se ligar à nova aliança, se colocar então nesse propósito de Deus de colocar a lei no coração, não apenas uma guarda exterior, formal, mas a promessa do Espírito Santo transformar o nosso coração e estarmos em harmonia com uma lei de Deus que testificará em nossa consciência, em nossa mente, continuamente. Aqui então nós vemos que não havia uma promessa em si de retorno para aquela terra, a não ser nos últimos dias, onde se concretizaria a restauração de toda a terra com o extermínio então do pecado. E aqui na figura de Davi, esse retorno de ter um rei, uma vez que aqui faz referência justamente ao Messias, ao próprio Cristo, então, que seria o próximo rei deles. Não haveria então um retorno temporal, mas havia sim a oportunidade deles se ligarem ainda e receberem da bondade e da compaixão de Deus. Passamos à sétima pergunta. Que promessas são relatadas para os últimos dias e também para a nova terra? Profetas e Reis, página 299 e 300, nos declara o seguinte: nos dias da história da terra, o concerto de Deus com seu povo que guarda os seus mandamentos deve ser renovado, e
naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada e a guerra os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao moço e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Oséias 2, 18 a 23. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Isaías 10, 20. De toda a nação e tribo, língua e povo, haverá alguns que alegremente responderão à mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Voltar-se-ão de todo ídolo que os retém na terra, e adorarão aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Libertar-se-ão de todo embaraço, e estarão perante o mundo como monumentos da misericórdia de Deus. Obedientes aos divinos reclamos, serão reconhecidos pelos anjos e pelos homens, como os que têm guardado os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 6 e 7, também o 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhos, e beberão seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, 13 a 15. Então vemos aí promessas então que são relatadas, né? Que é para os últimos dias, e também o acontecimento da nova terra, né? Então vemos aí os israelitas, vamos dizer, o de sangue, e aquele também que se tornou pela obediência à guarda dos mandamentos, né? Diz então que eles vão ter agora, no novo céu e na nova terra, vão ter agora lugar para ficar, não serão mais como aconteceu aqui com Israel, né? Jogados de um lugar para o outro e, por fim, até sem nação. Então aqui diz que agora eles vão morar num determinado lugar, onde eles vão ali plantar, comer do fruto, né, construir e morar também, né? Tudo isso então acontecerá agora no novo céu e na nova terra. Então aqui é maravilhoso também como que Ellen White nos traz para os últimos dias, trazendo Apocalipse 14, mensagem do primeiro anjo, trazendo justamente essa importância de não adorar a outro Deus a não ser o Deus Criador. E tinha combinado aqui com o Antônio Costa de justamente lermos alguns textos a mais aqui, algumas promessas maravilhosas que encontramos no Antigo Testamento. Então, temos aqui em Zacarias, no capítulo 8, verso 23, algo muito significativo. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então isso é para o futuro, esse cumprimento, né? Nos traz essa noção de um judeu aqui, tanto pode ser a própria figura de Cristo, como seus representantes aqui na terra, judeus espirituais, que têm a verdade, e nos últimos dias haverá
aqui é representar 10 homens de todas o quê? As nações. Todas as nações, línguas. Eles pegarão na orla desse judeu e dirão o quê? Vamos contigo porque sabemos que tu tens a verdade. E Deus está convosco. Então, que maravilhoso, né? Termos essa promessa e sabemos que em grande medida se cumprirá na chuva serôdia, no derramamento sem medida do Espírito Santo nos últimos dias. Em contraste a isso, gostaria de ler um outro texto também em Isaías, no capítulo 4, e o verso 1, agora o aspecto negativo. Isaías 4:1 diz assim: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, ou nossa vergonha. Então, o que significa essas 7 mulheres? Sabemos bem que são as igrejas apóstatas, caídas, assim como é declarado que os 144.000, lá em Apocalipse 14, é dito que eles não se contaminaram com mulheres, com igrejas então corruptas. E aí encontramos aqui o fato dessa classe de professos cristãos. Eles supostamente querem o apoio de Cristo, mas de que maneira? Somente de nome. Nós continuaremos comendo o nosso pão. A doutrina é deles. Não se alimentem do pão vivo, que é Cristo. Também vestindo as próprias vestes. Não aceitaram o quê? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo, então, em favor deles. Então, essa é uma classe infeliz que nós encontramos nestes últimos dias também acontecerá. Vimos um aspecto positivo lá em Zacarias 8:23 e aqui em Isaías 4:1 vimos um outro cenário negativo. E ainda teríamos mais um texto aqui para ler, uma promessa também muito significativa que nós encontramos no livro de Amós. E nesse livro de Amós nós encontramos algumas versões diferentes para designar uma classe de pessoas. Antigamente as Bíblias, creio que o irmão vai lembrar bem, falava de vagabundos. Correrão de uma parte para outra. Isso, e algumas outras Bíblias já traduzem hoje por errantes, tendo o mesmo sentido. Então, vamos ver o que acontecerá também por fim no mundo, nesse cenário final, quando estiver concretizado realmente toda a obra de salvação, de pregação do Evangelho a todo mundo. Aqui vemos em Amós, no capítulo 8, os versos 11 a 13. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então, que situação, ao final aqui nós encontramos. As pessoas hoje desprezam as verdades espirituais, não dão atenção, apesar de estar à disposição, livremente, correndo. Mas chegará um tempo em que desejarão, então, encontrar, buscar, correrão por toda parte, de mar a mar. Mar a mar, procurando a palavra de Deus e não acharão. Não haverá o que saciar esse desejo.
Até porque já se findou o período da graça, né? E todos os salvos já estão selados, e aí então já está entrando o período das pragas, né? E aí não tem mais salvação para ninguém. Então, diante dessas advertências, ilustrações que tiramos dessas passagens do Antigo Testamento, através da história de Israel, que tem muito a ver com o desfecho final, possamos então tirar proveito para a nossa vida espiritual, individual e, por fim, alcançarmos a preciosa, a bendita promessa de um novo lar, uma nova terra restaurada sem a mancha do pecado. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.